Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli. Vamos resolver aí mais um exercício de centro de massa, incluindo você determinar a posição e a velocidade do centro de massa. Vamos lá. Após passar por uma praça de pedágio, uma caminhonete inicia seu movimento com uma aceleração constante de 5 metros por segundo quadrado. Quem está no pedágio, pagando o pedágio, né, ele inicia o movimento, ou seja, está parado, inicia o movimento com uma aceleração de 5 metros por segundo quadrado. Concomitantemente, um caminhão se locomovendo na mesma direção com uma velocidade constante de 11 metros por segundo ultrapassa a caminhonete. Então, provavelmente, esse caminhão passou sem parar, 11 metros por segundo, ele está parando e a caminhonete está acelerando 5 metros por segundo quadrado. E ultrapassa a caminhonete, né, no momento que ela está no pedágio, saindo do pedágio. Em que ponto se encontra o centro de massa em relação à praça de pedágio do sistema caminhonete-caminhão em tempo igual a 2 segundos. Então é em relação à praça do pedágio, ou seja, a gente vai tomar como referencial a praça do pedágio. Ali vai ser os 0 metros. Tá? E nesse caso vai ser algo unidimensional, né? Os dois estão indo nessa mesma direção aqui. Aqui no 0 eu tenho o pedágio. Ok? E qual é a velocidade do centro de massa nesse instante, né? Então, ou seja, eu quero saber qual que é onde se encontra o centro de massa aos 2 segundos e qual que é a velocidade do centro de massa aos 2 segundos. Vamos começar aqui, ó. Primeiro, aqui ele está com uma velocidade constante. Vamos pegar aqui caminhonete. A velocidade é constante, 11 metros por segundo que foi dado. Opa, não é a velocidade não, isso daqui é do caminhão. Na caminhonete a aceleração, que é 5 metros por segundo ao quadrado. E o caminhão tem uma velocidade constante. A velocidade dele aqui é constante, 11 metros por segundo. Eu quero saber ao tempo 2 segundos, né? Ao tempo 2 segundos. Nesse caso, a aceleração constante, eu tenho o caso do MRUV. Se eu quero saber a posição da caminhonete, eu posso usar o sorvetão, por exemplo, né? S igual S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2. Então, o espaço é o quê? O espaço inicial eu vou considerar zero, que ele estava no pedágio, que é zero. A velocidade inicial também é zero, porque ele estava parado, né? Aí é só usar aqui, a aceleração é 5, o tempo é 2, né? 2 ao quadrado é 4, dividido por 2 é 2, vezes 5 dá 10. Então a posição da caminhonete é 10 metros depois do pedágio. Vamos ver o caminhão. No caso do caminhão já não é MRUV, ele tem a velocidade constante, é MRU. Então a função posição é S igual a S0 mais VT. S igual, o S0 é 0, né? A velocidade constante é 11, 2 segundos. 11 vezes 2, 22 metros, tá? Então a gente tem o seguinte, aqui aos 10 metros está a caminhonete e aos 22 metros está o caminhão. Se eu quero a posição do centro de massa, no caso é só x, né? Então, no caso, o x do centro de massa vai ser o quê? Lembra? Só tem duas partículas. Lembra como que é? A gente vai pegar a massa da caminhonete. Qual que é a massa da caminhonete? 1.500, né? Então, vou colocar aqui, ó, massa da caminhonete, vezes a posição da caminhonete, que é 10, mais a massa do caminhão, que a gente está chamando de 2, né? Que é 3.500, vezes a posição do caminhão, sobre a soma das duas massas, né? Que é a massa do sistema, total do sistema. A massa da caminhonete é 1.500, a posição da caminhonete é 10, mais a massa do caminhão é 3.500, a posição do caminhão é 22, sobre a soma das massas, né, que é 1.500 mais 3.500. A soma da massa aqui, 1.500 mais 3.500, dá 5.000, né? Vamos fazer a conta de cima e dividir por 5.000. Então vai ser 1.500, que é a massa do caminhão, vezes da caminhonete, vezes 10, que é a posição da caminhonete, mais 3.500, que é a massa do caminhão, vezes 22, que é a posição do caminhão, dividido por 5.000, que é a soma das massas,
que dá 18,4. 18,4 metros. Então, aqui no 18,4 metros é onde a gente tem o centro de massa, tá? O centro de massa entre a caminhonete e o caminhão, tudo bem. Ó, esse já não é, esse já não é, esse já não é. É um desses dois. Tem que ver se a velocidade agora do centro de massa é 11,7 ou 10,7. Aí a gente tem o seguinte, ó. A velocidade do centro de massa vai ser o quê? Eu vou pegar a massa da caminhonete vezes a velocidade da caminhonete, mais a massa do caminhão vezes a velocidade do caminhão, dividido pela soma da massa, né? No caso aqui, se a gente usa as posições da caminhonete e do caminhão, a gente tem uma posição do centro de massa. Se a gente usar as velocidades da caminhonete e do caminhão, a gente vai ter a velocidade do centro de massa, né? Qual que é a velocidade da caminhonete? Vamos calcular então a velocidade da caminhonete. A velocidade do caminhão é 11 sempre, não muda nunca, né? Qual que é a velocidade? Vamos calcular onde? Aqui, ó. A velocidade da caminhonete. No caso, a caminhonete está no movimento retilíneo uniformemente variado, MRUV. A função velocidade, nesse caso, é V igual a V0 mais AT. V, a gente tem o seguinte, ela parte da velocidade inicial 0, a caminhonete, então aqui é 0. Vai ficar só a aceleração, que é 5 vezes o tempo, que é 2, ou seja, 10 metros por segundo. Então é o seguinte, a caminhonete está numa velocidade de 10 metros por segundo e o caminhão está numa velocidade de 11 metros por segundo, né? Uma velocidade constante. Então, aqui jogando aqui, a gente vai ter que a massa da caminhonete é 1.500 vezes a velocidade da caminhonete, que a gente descobriu que é 10, mais a massa do caminhão, que é 3.500 vezes a velocidade do caminhão, que está 11 fixo, né? Dividido pela soma das massas, né? Que é 1.500 mais 3.500, que a gente já sabe que é 5.000, né? Agora fazer a conta aqui em cima. 1.500 vezes 10 mais 3.500 vezes 11, 53.500 dividido por 5.000, que é a soma das massas, dá 10,7. 10,7 metros por segundo. Então, a posição do centro de massa é 18,4, que é essa daqui. A velocidade do centro de massa é 10,7, que é essa daqui, né? Essa é a resposta correta. Espero que tenham gostado aí da resolução desse exercício também. Abraços e bons estudos a todos sempre.